Olá! Nesse Dia das Mães, o Portal Nogueirense preparou uma reportagem especial sobre algumas mães muito especiais aqui do município Berço da Amizade. A nossa equipe de jornalistas, formada por Sharon Dias, Norton Rocha e Rafaela Martins, foi conhecer um pouquinho de algumas histórias. Algumas delas, né, equipe, já bem conhecida aqui de vocês e outras que valem a pena ser relembradas e conhecidas também. Gente, foi uma tarefa bem gostosa e bem diferente aqui pra gente também, né, contar essas histórias. Né? Muito bacana. Sharon, você foi visitar uma mãe que teve uma repercussão bem legal nos últimos dias aí, né? Sim, a notícia dessa mãe foi repercutida em todo o Brasil e a gente foi conhecer como está essa mãe agora, depois de praticamente um mês aí de um parto inusitado aqui na região. Nós vamos ouvir agora uma história que impressionou muita gente nos últimos dias aqui na região. A história da Selma, uma mãe muito especial, vamos comigo, que teve um parto um pouco inusitado, num lugar inusitado. A Selma está aqui, esperando a nossa equipe. Selma, como é que você está agora? Eu estou ótima, graças a Deus, meu filho também está bem e estou conseguindo levar. A saúde dele tá bem? Está ótima. Vamos conhecer ele primeiro? Vamos lá, rapidinho. Olha ele aqui, gente. Tá dormindo. Deixa eu te ajudar. Praticamente não se mexe, só a barriguinha. Conta pra gente por que nós viemos aqui, por que o nascimento do Leonardo foi tão inusitado, tão diferente. Não é todo dia que um neném nasce no pedágio, né? Então, foi no pedágio. Foi no pedágio. Ele tinha 20 dias ainda para ele nascer, quase um mês. E eu tive um probleminha assim que meu pai morreu, né? Meu pai veio a falecer. E como eu já tinha um problema, eu tenho um problema de coração, tinha uns par de probleminha, então eu comecei a sentir um pouquinho mal dele, sabe? Sentir uma dorzinha, assim, mas nada muito grave para preocupar. Mas como eu não sabia como é que ele poderia estar por dentro, se ele estava sofrendo, alguma coisa assim, né? Eu e meu marido resolveu ir para Campinas para dar uma olhadinha, porque eu fiz pré-natal todinho lá, porque já era uma gestação de risco. Então eu falei, vamos dar uma olhadinha, né? Às vezes ele pode estar sofrendo e a gente não sabe. E nisso não deu tempo, ele resolveu nascer e nasceu no meio do caminho e... Quem que fez o parto? O parto foi assim, que a hora que eu cheguei ele tava aquela beleza, já tava na hora de nascer. Aí meu marido mesmo fez o parto dele, com a ajuda das meninas do pedágio, do guarda rodoviário, né? Porque se não fosse eles também eu acho que eu não saberia nem o que eu ia fazer mais, porque foi muito desesperador, porque você vê uma criança nascer num lugar sem recurso nenhum. E quando quer nascer não tem jeito, né? Não tem como esperar um pouquinho. Não tem como esperar. Aí uma coisa assim desesperadora, porque agora hoje, a gente brincou muito com essa história, mas hoje se eu for parar e pensar no risco que eu e ele correu, nossa, foi grande. É muito grande, é muito desesperador. O que é ser mãe para você? Para mim, mãe, eu acho que assim, é um pedacinho acho que cada mãe tem um pedacinho de Deus. Então a única coisa que eu peço, que todo dia eu peço aos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos, e assim, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia dos meus filhos e acompanhe eles. Então eu peço assim, tenha misericórdia e cuida dos meus filhos. Toda vez assim, a única coisa que eu consigo falar para eles é, vocês vão com Deus. Deus te acompanhe, com a ajuda da guarda te acompanhe. Porque a partir da hora que sai da porta da minha casa, só ele para tomar conta. Gente, essa é a história do Leonardo, um bebezinho que nasceu na Praça do Pedágio, ali indo para depois de Cosmópolis. História bonita para você no Dia das Mães. Muito bonita a história do Leonardo, né, Sharon? Muito bacana mesmo. Que história extraordinária. O Norton tem uma boa história para contar pra gente também, né? Verdade, Sherman. Eu tive o privilégio de conversar com a dona Ancila Capato, uma figura extremamente encantadora, carismática, tem um conhecimento profundo da história da cidade, da história política, do cotidiano. E por ser mãe do nosso atual prefeito, né, se torna também uma figura pública e, portanto, uma figura que tem uma história interessante para contar. Vamos conferir. Bom, eu vim conhecer a história da dona Ancila Capato.
Ela é uma moradora antiga da cidade, mãe, uma figura histórica aqui. E a gente veio conhecer a história dela, não apenas por ela ser mãe do prefeito Celso Capato, mas porque é realmente uma referência na cidade, uma pessoa de destaque, moradora histórica aí, vem de uma família que fundou praticamente a cidade de Artur Nogueira, e a gente vai conhecer agora um pouco da história dela. Vamos lá? A gente sabe que é um grande desafio ser mãe, né? Nesses seus 88 anos, quase 89 anos, qual, na sua opinião, foi o maior desafio, né, dentro desse papel aí de maternal? Maternal? Foi isso, desde os primeiros, a gente foi com muito sacrifício. Depois eles cresceram, foram para a escola, um a um, né? E foram bem educados, graças a Deus. Meus filhos sempre foram bem educados, respeitosos com a gente que somos pais, né? E foi muito bom a nossa vida de pais e filhos. Ser vó é uma nova oportunidade de ser mãe também? Ai, meu Deus, aí os netos são muito mais queridos que os próprios filhos, porque os filhos são todos, a gente quase não tem tempo de se ocupar com eles, né? Mas os netos já é o xodó da gente, né? Quantos filhos a senhora tem? Tinha 8 filhos, agora só tenho 5, por 3 já foram. E netos, dona Cila? Netos, eu tenho acho que uns 11, mais ou menos. Mais ou menos. Porque agora é de 2 de cada casal, né? Então, e bisnetos eu já tenho 5 ou 6. Todos pequenininhos, né? Então, a família está crescendo, já crescendo e diminuindo, né? Agora me conta, dona Cila, a gente sabe que dentre os seus 5 filhos hoje, um deles, aqui em Artur Nogueira, né, exerce uma função especial, né? Existe uma diferença de ser mãe do Celso Capato prefeito? Existe diferença de Celso Capato prefeito, Celso Capato filho? Existe, né? Como filho, não, porque todos os meus filhos são tudo muito bons, são todos carinhosos, me querem bem, tudo. Mas ele, como prefeito, já é uma coisa diferente, né? Já parece que é uma joia rara, né? Ter um filho prefeito. Mas ele enfrenta muitas dificuldades também agora, né? Muita responsabilidade. E como a família sempre gostou de política, que eu falo, né? Então, a gente está meio acostumado já com isso daí, né? Eu, como se diz, sou a mãe, mas eu estou aqui na minha casa, qualquer probleminha já falo, não é comigo, é lá embaixo. É lá embaixo, porque a gente não pode misturar, né? A política com família, não é mesmo? Não é família, é família, política é lá fora, né? Dona Cila, muito obrigado pela sua atenção, né? A gente gostaria de agradecer, realmente uma satisfação para a gente ter essa oportunidade de ter essa conversa com a senhora. Eu que agradeço a boa vontade de vocês, né, vir aqui. Bem interessante mesmo essa história da dona Ancila, né, simpática, carismática. E eu também fui conhecer uma mãe que eu acho que relembrar a história dela é a Irene de Jesus, mãe da Daniele. Ela tinha um sonho, né, para realizar, né? Foi no ano passado, em setembro, foi aniversário da filha dela, que tem 18 anos. A filha dela tem síndrome múltipla, então são várias síndromes. Só que por ser sozinha, ela e a filha, ela não tinha condições de pagar a festa de aniversário. Então foi que ela teve a grande sacada, que foi colocar isso no Facebook. E aí, nós fizemos uma reportagem também. Eu me recordo que nossa equipe se mobilizou, fez uma reportagem. Nós estivemos na festa de aniversário também. Vários nogueirenses levaram, contribuíram, desde decoração, roupa, maquiagem, tudo mesmo. E foi um super sucesso. E a gente foi conferir, mostrar um pouquinho a história dessa super mãe guerreira, né? Nós chegamos aqui na casa da Irene de Jesus, a mãe da Daniele, e a gente vai relembrar um pouquinho a história dela e do seu tesouro. Vamos lá? Vamos chamar ela? Irene? Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Ter você aqui de novo. Faz tempo? Faz um tempinho mesmo, né? Mas
Tá tudo bem, eu fico muito feliz de receber você e a sua equipe aqui outra vez. Para quem não sabe, a Irene foi até as redes sociais para realizar um grande sonho. E esse sonho era fazer a festa de aniversário da sua filha, né? A Daniele, que tem 18 anos, né? E aí a gente ajudou a Irene a correr atrás dessa festa. E hoje a gente quer saber, Irene, como que surgiu essa ideia de fazer esses 18 anos da Daniele? Então, Rafa, surgiu que eu estava no Facebook olhando algumas fotos dela e de repente veio a pergunta, né, que ela já iria completar 18 anos. E daí uma amiga minha que mora em Salvador, ela pegou e falou assim, Irene, por que não faz uma festa de aniversário para ela, né? Mas eu falei assim, não tenho condições de fazer. E a partir daquele mesmo comentário, porque foram muitas pessoas comentando, pegou e eu peguei e escrevi, né? Eu postei que eu queria, que eu tinha vontade de fazer uma festa de aniversário para ela, mas que eu não tinha condições. E aí começou a surgir. Só que faltava muita coisa até o Alex publicar, né? Aí juntou tudo, vestido, as cadeiras. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma festa linda, né? Como vocês viram. E um sonho realizado, né? Para você hoje, que é um exemplo, um grande exemplo para a gente aqui em Arthur Nogueira, de mãe, o que é ser mãe? Olha, eu era muito revoltada, porque eu tinha perdido meu pai com 40 dias de nascida. E uma coisa que eu não falo muito, mas que eu tinha sofrido um abuso sexual. Então a Daniele foi a salvação da minha vida, porque eu larguei tudo para me dedicar totalmente a ela, né? Então, a cada dia foi essa entrega total. Então, hoje, assim, é tudo ela. Então, a minha vida é ela. Então, assim, ser mãe, para mim, é algo assim que só de falar já me emociona, né? Eu acho que tem mães e mães que não deveriam ser mães, né? Tem muitas pessoas que gostariam de engravidar e não tem como. E tem umas que engravidam e não deixam o filho em qualquer lugar, né? Então, ser mãe para mim hoje é algo lindo de Deus. Eu falo que ela me ensina a cada dia, nem eu que dependo dela. Não, na verdade, nem ela que depende de mim, mas eu que dependo dela. Então, acho que é uma coisa linda, uma coisa de Deus, que eu sem a Daniele, eu não sou ninguém. Eu acredito que sim. Se eu for em uma festa, se eu for em algum lugar e não a Daniele está comigo, para mim não é. Às vezes os meus amigos falam assim, nossa, você viaja pra praia e você fica correndo atrás da Daniele. Mas eu falei, não adianta, gente. Se minha filha não tá comigo, então não tem nada certo, né? Eu queria que você desse uma palavra para essas mães que hoje têm lutado, que passam por tanta coisa por causa dos seus filhos. O que você fala para elas hoje, no Dia das Mães? Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães. E para as que perderam seus filhos, né? E assim, muita forças para elas, muita fé, né, em Deus, que eu sei que é difícil. E para outras também que estão lutando, que a gente possa lutar junto, né? Dar as mãos, muita fé, coragem, dedicação, que já temos, né? Mas assim, o que eu sempre deixo para todas é que nunca desista do seu filho. Nunca desista, se tiver de ir atrás de alguma coisa, vai, que nunca desiste, luta sempre, que vai conseguir chegar lá. E se quiser conversar comigo, se tiver alguma coisa assim em mente para fazer, eu estou disposta a ajudar a fazer. E é isso que eu deixo, muito amor também. E que seja um feliz Dia das Mães, maravilhoso. Minha princesa. Um excelente exemplo de mãe é a Dona Irene, né? Sem dúvida. Mas ainda falta, acho que, uma história que não pode ficar de fora. Eu tive, gente, assim, o prazer, mais uma vez, de visitar essa senhora, que é um exemplo de mãe aqui mesmo para o nosso município de Arthur Nogueira, né? Ela já foi entrevistada algumas vezes aqui pelo portal e não poderia estar fora dessa homenagem. Vó Nair. Eu estou aqui na casa de uma senhora que transformou a própria casa em uma instituição para abrigar crianças carentes do município de Arthur Nogueira. Olha quem está aqui, dá licença, vó. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Nós viemos mostrar um pouquinho da história da senhora e bater um papo com a senhora, podemos? Estou às ordens. Hoje a instituição ela abriga cerca de 50 crianças, né? Como que surgiu essa ideia? Como que a senhora teve a ideia de transformar a própria casa numa instituição para abrigar crianças?
Foi vendo as crianças carentes no meio da rua, tudo sujo, as mães trabalhando, não tinha tempo de cuidar, chegava de noite. E tinha mãe que quase nem via a criança, quando chegava a criança estava dormindo. Tudo muito sujeira, muita pobreza, fome. Aí aquilo me comoveu muito e eu resolvi fazer alguma coisa, mas não sabia o que eu ia fazer. Então eu comecei a pedir para Deus que desse uma ideia para mim, o que eu poderia fazer ali. E conforme eu ia falando com Deus e as crianças iam chegando, eu chamando as crianças, às vezes aí eu fazia um bolinho de chuva, um chazinho de vercideira, punha na geladeira, punha limão, ficava parecendo um refrigerante. E dava para eles, né? Ensinar eles a tomar banho, lavava a cabeça, tirava piolho. E a minha família trazia roupinha, eu punha roupinha limpa neles, os pequenininhos eu punha lá na minha cama para dormir. Foi terrível, há 7 anos atrás. Hoje, graças a Deus, estão tudo bem, as famílias estão bem, já a maioria tem suas casinhas, com sacrifício, mas tem casa para morar, tem tudo, e antigamente não tinha. A gente entrava numa casa, tinha um colchão no chão, tudo sujo, os cachorros, tudo, aí a criança dormindo ali, aquele monte de mosca em cima. Então aquilo foi me deixando muito triste. Desse período de 17 anos, a senhora acredita que quantas crianças tenham passado pela instituição? Ai, eu nem sei, acho que quase umas 1000 crianças. Porque eu tive ano que eu tive 80, 70 por ano. Hoje, quando a senhora reencontra um desses filhos, né, que passaram pelas mãos da senhora, que hoje já não frequenta mais a instituição, como que a senhora se sente quando a senhora se reencontra um desses filhos? É uma alegria. Para mim, tem muitos que eu assim, já não estou lembrando muito das coisas. Eu chego, eu fico olhando e falo, parece que eu conheço. Aí ele fala, senhora não está me conhecendo, eu sou fulano de tal. Eu era da IEFAM, agora estou casada, tenho filho, tenho esposa, estou fazendo faculdade. O que é ser mãe para a senhora? Qual que é o papel da mãe hoje na sociedade para a senhora? É muito difícil falar, viu? Porque a mãe, eu acho que tem que ter muito amor, cuidado, se preocupar com as crianças. E por enquanto eu vejo muita coisa errada e eu fico triste. Porque tem muita mãe que não ama o seu filho, fala palavrão, deseja mal. Eu fico muito incomodada. Porque eles precisam muito de carinho, de amor, um abraço, dar um beijo. Um dia eu falei com uma menina que tinha 12 anos. Ela falou, amanhã é aniversário da minha mãe. Eu falei para ela, dá um abraço para ela, fala que a ama e dá um abraço nela. Ela falou, eu tenho vergonha, minha mãe nunca me beijou nem me abraçou. E eu fiquei triste. Ela se emociona. Mas a vida continua, né? E a gente está lutando. Graças a Deus tem muitas crianças que já estão bem. As famílias já estão com outra cabeça. Já são os filhos daqueles que estavam comigo, que estão por aí vindo aqui para a instituição. E eu estou feliz de ter podido fazer alguma coisa por Arthur Nogueira. A senhora se sente hoje com a missão cumprida? Ainda não. Ainda não, é porque era para mim já ter parado, mas eu não consigo. A senhora não pensa em deixar tudo isso e curtir um pouco a vida? Eu acho que aqui é o meu lugar. Eu quero continuar até essas meninas aí tiver coragem de me aguentar aqui, né? Essa senhora, Vó Nair, uma pessoa muito querida, muito respeitada aqui pela população de Arthur Nogueira. Eu acho que a população de Arthur Nogueira deve muito à senhora, né? Então, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para a senhora, que a senhora consiga realizar todos os sonhos que a senhora tem, porque realmente a senhora é uma batalhadora
e merece muito, né? Muito, muito, muito mesmo nessa vida. Eu acho que eu faço tão pouco que isso é vocês que acham que é muito, mas eu gostaria de fazer mais, mas eu não posso. Essa foi a nossa homenagem ao Dia das Mães. Conhecemos aqui histórias, relembramos algumas histórias que marcaram Arthur Nogueira, de mães que são exemplo aqui no nosso município. Conhecemos a história da Selma, né, gente? A história da Dona Ancila, da Irene, da avó Nair, pessoas que marcam e são exemplo aqui em Arthur Nogueira. A você, mãe, os nossos parabéns. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.